Olá pessoal, hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre um tema que basicamente está presente sempre no Tai Chi e você certamente já faz isso sendo ou não um praticante de Tai Chi. A gente vai falar aqui hoje de afundar o Qi no Dantian. Então vamos entender o que é isso, o que é Qi, o que é Dantian, o que é afundar o Qi no Dantian. Vamos entender de maneira geral como isso se conecta com a parte da saúde e como isso tem a ver também com o nosso método de prática e o sistema de treinamento como um todo, ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, afundar o Qi no Dantian é uma frase que está escrita nos clássicos do Tai Chi. Os mestres do passado indicaram a importância de você conseguir fazer isso, mas isso não é exclusivo do Tai Chi, né? Eu diria que todos nós já fazemos isso de maneira natural. Então, o que significa afundar o Qi no Dantian? Bom, primeiramente vamos entender o que é Qi, né? Qi é uma palavra, é um termo, um caractere da China, que traduzido aqui para o nosso idioma de maneira simples e com uso comum, significa ar, gás ou até mesmo vapor, né? Dependendo do contexto no qual essa palavra está sendo utilizada ou se ela estiver sendo articulada com alguma outra palavra, a conotação pode variar ligeiramente. Então, por exemplo, a gente tem também o termo Tian Qi, que significa o Qi do céu. E isso, na linguagem comum, significa o clima, a meteorologia, né? É o Qi do céu. Então, isso fala das variações climáticas, né? É só um exemplo. Se você está falando de uma área médica, né, na medicina chinesa, o Qi significa a energia vital, né? E aí a gente tem diversos nomes que vão falar do Qi de cada órgão, ou então de diferentes tipos de Qi. Tem um Qi que envolve o seu corpo, na superfície do corpo, e te protege de fatores externos como o frio, por exemplo. A gente tem um Qi que opera mais no interior do corpo, que está relacionado com a sua digestão, com a nutrição do seu corpo, enfim. Se você entra na medicina chinesa, tem vários tipos de Qi diferentes, né? Então, isso é só um exemplo de como esse é um tema que pode ser bem complexo. No nosso caso aqui, a gente está falando de Qi basicamente com a conotação de ser a respiração. Então, quando a gente fala de Qi, a gente está falando de respiração, do seu fôlego. E de maneira complementar, a gente entende que falando da qualidade do seu Qi, a gente também está falando da nossa vitalidade, ok? Então, afundar o Qi significa nada mais do que realizar uma respiração profunda. Então, por isso que eu falei que você certamente já faz isso todos os dias. Quando você está adormecido, né, ao longo da noite, você dorme um sono profundo porque você está realizando a respiração abdominal, você está afundando o seu Qi na região do Dantian, né? Se você não consegue perceber isso porque você está dormindo e você talvez não consiga perceber isso simplesmente arrumando uma posição confortável, né, seja em pé, sentado ou deitado, você pode simplesmente observar alguém que esteja adormecido e à medida que a pessoa respira, inspirando e expirando, você nota um movimento de expansão e recolhimento natural na região abdominal. E como eu disse, se você quiser fazer o teste, se ponha numa posição confortável e respire. Com a mão na região abdominal você vai perceber que tem um fluxo. Se você encontra restrições e não sente nada na região abdominal à medida que você respira, você pode talvez acessar o vídeo que eu falo aqui sobre como explorar e ampliar a capacidade respiratória, que está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E esse vídeo eu dou umas dicas de como você pode trabalhar um pouco melhor a sua respiração para que você consiga fazer essa respiração mais profunda e confortável. Ok? Mas seguindo na explicação, a gente ainda não falou o que é Dantian. Bom, Dantian é um campo de energia que a gente tem dentro do organismo, está associado ao mapeamento dos pontos de acupuntura, também utilizado na massagem. De maneira geral, é considerado na medicina chinesa como um ponto central associado à sua vitalidade e, de fato, está relacionado a um ponto de acupuntura. Mas não pense que é um lugar
diretamente conectado a uma estrutura física, né? Nada disso, é um campo, né? É um reservatório de energia que fica localizado cerca de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo, dentro do corpo. Esse ponto, o Dantian, na verdade a gente tem 3, né? Um Dantian inferior, um médio e um superior. Eu não vou me estender muito nisso, mas geralmente quando se fala Dantian e você não está especificando qual que é, você está falando do inferior, ok? Que é a base para que os outros também possam operar. Então a gente está falando aqui do Dantian inferior, né? Eu vou só chamar de Dantian. É um campo, é um reservatório de Qi. Então quando você está fazendo uma respiração confortável, natural, sentindo que tem um fluxo interno desobstruído, semelhante a quando você está adormecido, você vai perceber esse movimento na região abdominal e isso é afundar o Qi, nada mais. Então esse é um método fundamental na prática do Tai Chi da família Yang e a gente sempre está buscando manter o Qi no Dantian. Então você está sempre buscando uma respiração profunda, natural, confortável, que não seja forçado, né? Expandir a barriga de propósito, algo que seja natural. Você tem que sentir que no seu interior tem fluxo. E quais são os benefícios? Bem, pegando aqui de maneira geral, se você consegue realizar essa respiração na hora de dormir, você vai ter um sono revigorante, reparador. Se você não consegue manter uma respiração profunda e confortável, dificilmente você vai conseguir acalmar o seu estado mental e é provável que você tenha um sono superficial, uma noite mal dormida ou até mesmo um sono inquieto. Então, afundar o Qi no Dantian é fundamental para o nosso método de prática, mas ele também ajuda na qualidade do seu sono. E sabemos que uma boa noite de sono revigora a sua energia, repara a sua vitalidade, o seu organismo como um todo, né? Se você já perdeu uma noite de sono, você sabe do que eu estou falando. Então, assim como quando você está dormindo, você está realizando esse reabastecimento no seu sistema energético, a gente usa esse método quando a gente está praticando, ok? Então, pelo benefício da saúde, da sua vitalidade, isso está mantendo o seu Dantian cheio, e a gente entende o Dantian também com outro nome, que é um mar de Qi, ou um oceano de Qi. Então, quando o oceano ou o mar, né, está cheio, esse reservatório, ele transborda e é como preencher, ele faz como que se preenchesse todos os rios afluentes. Então, a gente fala que se o seu Dantian está preenchido, todos os seus meridianos de energia estão abastecidos. Agora, se o seu Dantian está enfraquecido, isso vai ter problemas na sua saúde. Talvez uma lesão, talvez uma estagnação em alguma parte do corpo, talvez um problema um pouco mais sério, como algo crônico, algum desequilíbrio momentâneo na sua atividade fisiológica como um todo. O corpo, né, ele está sempre se reestruturando, buscando um equilíbrio, né, o princípio aqui da homeostase. E o Dantian é um ponto central de abastecimento em que a gente tem que estar sempre cuidando para que a vitalidade, a saúde esteja em dia. Se formos olhar nos clássicos do Tai Chi, está escrito lá que os mestres se perguntaram por muito e muito tempo o que era o mais importante no Tai Chi. E a resposta que eles encontraram é que não era o aspecto marcial, combatente propriamente. Eles indicam nos clássicos que o benefício mais importante do Tai Chi é a longevidade e fazer com que você esteja sempre na primavera da vida. Então isso te diz logo de cara que o ponto mais importante do Tai Chi é a saúde, é a vitalidade, é a saúde física, mental, espiritual como um todo, ok? Então, por mais que a gente tenha interesse, um lado marcial, filosófico, etc., tudo começa pela saúde física, ok? E a gente cuida aqui desse abastecimento através da respiração confortável, profunda, natural. Um outro benefício que a gente tem, e isso vai ser muito importante para o método de prática de maneira geral, é o fato de você abaixar o seu centro de gravidade. Então, quando você consegue realizar essa respiração profunda, e isso está conectado com o método do relaxamento, se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você, você acessa o vídeo sobre a importância do relaxamento. Então, quando você trabalha na sua respiração de modo que a respiração chega na região abdominal, o seu centro de gravidade
também abaixa. Isso contribui para a sua estabilidade, não só na parte física, mas também internamente. Você sente a tensão corporal descer, embaixo você fica mais pesado, e isso também afeta a sua mente. Isso ajuda a acalmar a mente. Então, respiração abdominal, afundar o Qi no Dantian, também tem um efeito na sua estabilidade física e mental. E, se a gente for estender para a saúde, né, a gente sabe que muitos praticantes de Tai Chi acabam sendo idosos, né, e isso ajuda no controle de quedas, né? A gente entende que muitos idosos já têm uma fragilidade, né, nas pernas, perda muscular, falta de equilíbrio, os sentidos já estão um pouco comprometidos como um todo, e o Tai Chi ajuda a revigorar o seu corpo como um todo, fortalecer as pernas, abaixar o seu centro de gravidade, deixar a sua respiração mais profunda e vitalizante. Então, por isso, talvez, muitos idosos procurem o Tai Chi, porque a gente tem esses benefícios que vão contribuir muito, né, com essa fase da vida. Seguindo, falando sobre afundar o Qi no Dantian, a gente precisa entender não só o que é, como você sente, mas também quais são os elementos que contribuem ou atrapalham você realizar esse tipo de respiração. Então eu não vou falar em muitos detalhes sobre isso, eu vou falar de maneira geral, vou deixar esses detalhes para outros vídeos no qual eu vou falar desses temas específicos, ok? Então a gente tem basicamente 3 áreas que afetam a nossa respiração: física, energética e mental. Então, primeiramente, a mente, quando está inquieta, isso gera uma elevação do Qi. A atividade mental ou a atividade emocional exacerbada faz o Qi subir, né? Você pode identificar isso quando você está em uma situação estressante, nervosa, muito emocionante, mesmo que a conotação da emoção seja boa. Uma excitação, né? Empolgação faz o Qi subir. E aí fica difícil acalmar. Então, acalmar a respiração, deixá-la profunda, vai afetar o seu estado mental. Por isso a gente tem movimentos que ajudam você a afundar o Qi, a abaixar o seu centro de gravidade, e isso vai ajudar a acalmar a sua mente também, as coisas ficam mais claras, ok? No nível energético, a gente fala basicamente do método do relaxamento, que afeta a sua tensão corporal. Se você estiver rígido, duro, fazendo muita força muscular, ou numa posição desconfortável que faça você ficar retido, a sua respiração também fica encurtada. Isso atrapalha você afundar o Qi. O seu centro de gravidade fica alto, e isso eu falo em mais detalhes no vídeo sobre a importância do relaxamento. Eu posso deixar o link aqui para vocês. Na parte física, a gente divide 3 setores diferentes, que são interconectados em alguma maneira, e a gente atribui a parte física como o externo, né? A mente, a energia, a gente fala do interno, o corpo a gente fala do externo. Resumidamente, a gente tem a localização do peso na sola do pé, a posição do corpo, que envolve quadril e tronco, e o formato do seu corpo, que fala basicamente de como você organiza a estrutura corporal no que diz respeito à posição da cabeça, ombros, cotovelos, peito e costas, região da cintura e quadril. Então a gente organiza o formato do corpo. Num outro vídeo eu posso estar falando disso em mais detalhes. Então o peito, o ombro, a cabeça, né, o braço, até mesmo o desencaixe do quadril, etc., afetam a sua respiração. Dependendo da postura que você está fazendo, o quadril fora de eixo, o tronco numa posição equivocada, eles também afetam a sua respiração. Você pode sentir claramente a região abdominal retesada, e aí a respiração não vai conseguir chegar lá embaixo, certo? E um outro ponto é a localização do peso na sola do pé. Aí aqui a gente fala de você localizar um ponto de acupuntura que é chamado fonte borbulhante. É o ponto 1 do canal do meridiano do rim. E esse ponto, ele fica localizado na linha mediana da sola do pé. Se você passar o seu polegar com uma leve pressão do calcanhar em direção à almofada do pé, você vai encontrar um ponto fundo na sola do pé, uma cavidade. Esse ponto mais fundo no meio da sola do pé é a região da fonte borbulhante.
ele não fica exatamente no meio, entre o alto e o baixo, ele fica mais próximo da almofada do pé, mas é esse ponto profundo. Então a gente diz que o peso corporal, ele tem que ficar, quando o seu pé está inteiro no chão, distribuído por toda a sola do pé e dedos, com a predominância na fonte borbulhante. Aí a gente vai ter técnicas que vão falar de ajustar a posição do joelho, de perceber essa localização do peso, etc. Isso eu posso estar falando em mais detalhes quando estivermos falando de técnica de pés, ok? Aqui a gente está falando de maneira geral sobre a Fundal T, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Entendemos o que é a Fundal T no Dantian, nada mais é que a respiração abdominal. Você já faz isso todas as noites. A gente viu como isso está relacionado com a saúde de maneira geral e a importância disso para o método de prática, o sistema de treinamento, né? Diversas outras características, como a estabilidade, a coordenação, a agilidade, a clareza mental que a gente vai precisar, tudo isso depende de você afundar o Ti, ok? É um ponto básico, primeiro, muito importante para todo o resto poder ser trabalhado. Ok? A gente viu que as áreas que afetam, né? O corpo, a energia e a mente afetam a sua respiração, então você sabendo identificá-la, você vai saber corrigir. Eu vou dar mais detalhes sobre isso quando eu estiver falando especificamente dessas técnicas. Ok? Então vamos ficar por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito ainda e ative o sininho de notificações. Sempre que houver um vídeo novo, você vai estar antenado, você vai ficar por dentro das novidades, ok? Então a gente fecha por aqui e até uma próxima.